Boa tarde a todas e todos. Damos início ao segundo dia de atividades do Encontro Cultura e Diálogo, um evento organizado pelos grupos coordenadores das atividades de cultura e extensão da USP, nos campi de São Carlos e Ribeirão Preto, com o objetivo de fazer um mapeamento das políticas locais, da política cultural da Universidade de São Paulo e das especificidades que temos nesses campi. Ontem já tivemos 2 mesas muito produtivas, também a apresentação do coral da universidade. Ao longo da semana, todos podem acompanhar a programação pelo site chamado sites.usp.br Cultura em Diálogo. Também aqueles que estão inscritos formalmente neste evento, há um link para que vocês, na descrição aqui dessa mesa, para que vocês possam registrar a sua presença. Bem, para a mesa de hoje, nós temos como tema central as políticas culturais nas universidades públicas. Esse é um marco extremamente relevante, não só para esse encontro, mas para o conjunto, para o contexto das universidades públicas no momento atual e também para o quadro mais amplo do pensamento e das políticas públicas de cultura. 2 marcos me parecem ser significativos. Em 2010, o lançamento do Plano Nacional de Cultura, e sabemos que desde então uma série de mandos e desmandos desfizeram boa parte dos pontos relativos a esse plano, e também em 2017 a criação do Fórum de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior. E desde aquele momento, num levantamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quase metade das instituições públicas federais no Brasil estão com seus planos de cultura finalizados ou em processo, o que nos parece algo extremamente significativo. Bem, para então iniciarmos esse debate, que nos parece que será realmente muito, muito interessante pela curadoria feita aqui pelo evento, nós temos como convidados o professor Alexandre José Molina, do Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia, e também nós temos o professor Rui Sardinha Lopes, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Bem, então eu vou apresentar aqui o professor Alexandre Molina. Ele é diretor de cultura na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia, instituição em que também atua como docente do curso de bacharelado em dança e no programa de pós-graduação em artes cênicas. É doutor em artes cênicas, mestre em dança e especialista em estudos contemporâneos em dança pela Universidade Federal da Bahia e especialista em gestão e políticas culturais pela Universidade de Girona e Observatório Itaú Cultural. É idealizador e curador da Paralela Plataforma de Arte, ação que acontece há 7 anos em Uberlândia. E o site é paralelaplataformadearte.com.br. Alexandre é também o coordenador regional do Fórum de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior, o FORCULT, da região Sudeste. E é autor também de um artigo muito interessante que recomendamos que leiam, de 2019,
chamado Gestão da Cultura e Instituições de Ensino Superior, Perspectivas e Desafios na Implementação de uma Política Cultural no contexto das instituições de ensino superior brasileiras. Então, bem-vindo, Alexandre, e é um prazer recebê-lo aqui conosco hoje. Olá, Davi, muito obrigado. Eu quero inicialmente agradecer a toda a equipe organizadora deste evento, e especialmente a você, Davi, que vai fazer essa mediação, né, conosco, e também agradecer ao meu colega, meu parceiro nessa mesa, o professor Rui, e quero agradecer também ao Edson pelo contato inicial, Edson que é meu colega no Forcult. Nós nos conhecemos aí pelas andanças do Forcult, e quero aproveitar também e saudar todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui por esse canal, aqui na internet. É uma satisfação enorme poder participar desse encontro e também trazer um pouco da experiência da Universidade Federal de Uberlândia nesse grande desafio que é implementar e desenvolver políticas de cultura no contexto universitário. Como o professor Davi colocou, eu faço parte do Forcult, que é um fórum que tem mobilizado agentes que atuam no campo da cultura nas universidades públicas brasileiras de um modo geral. Já caminhamos aí para o 6º ano de atuação desse fórum que a cada ano vem crescendo e vem ganhando mais fôlego, e também a participação e adesão de outras pessoas que têm se interessado por esse contexto, por esse campo. O Forcult, então, ele tem uma organização nacional e uma organização regional. Essas regionais é que compõem esse contexto nacional. O próximo encontro da Regional Sudeste está previsto para acontecer entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, então aproveito também para divulgar essa data e convidar todas as pessoas que fiquem atentas às informações sobre inscrição, que em breve serão divulgadas, e também convidar todo mundo para participar do encontro nacional, previsto para acontecer de 22 a 25 de novembro. O encontro regional será sediado, ainda que virtualmente, pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba, e o encontro nacional na Universidade Estadual de Campinas. Bem, eu preparei uma apresentação aqui para nortear um pouco esse momento inicial, essas ideias iniciais que eu quero trazer para conversar com todo mundo. E então, por favor, pode colocar a tela de compartilhamento, que eu já quero aproveitar e iniciar aqui com vocês. Colocar no modo apresentação. Deixa eu ver se... Ótimo. Bem, então, como eu mencionei anteriormente, eu pretendo trazer aqui um pouco da experiência nos processos de gestão da cultura aqui do contexto da Universidade Federal de Uberlândia, né? A Universidade Federal de Uberlândia, ela está localizada na região do Triângulo Mineiro, aqui no estado de Minas Gerais. Completamos 43 anos de federalização. Estamos presentes em 7 campi universitários e em 4 municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Então, temos essa atuação também multicamp, como a USP. Nós possuímos atualmente 96 cursos de graduação e 48 programas de pós-graduação, e uma comunidade universitária estimada aí com cerca de 35 mil pessoas. Então, esse é um pouco do universo da Universidade Federal de Uberlândia para compartilhar com vocês, porque é a partir desse universo que a gente está propondo, então, essas ações de gestão à cultura. Algumas particularidades da construção da nossa política de cultura, né, o que gerou aí o documento final dessa política, que foi criada inicialmente em 2010 e que passou por uma reformulação em 2019. Então, ela foi ampliada em 2019. Mas a compreensão de que a gente pode observar as dinâmicas culturais na direção das ações em cultura, de forma estrita, ou de ações de extensão em cultura, né? Trazendo aí essa prerrogativa da prática extensionista,
de estabelecer também um espaço de troca de conhecimentos entre o ambiente da universidade e o ambiente extra-universitário. Uma política, então, que tem duas grandes frentes, portanto, né? Uma ação que é interna, uma ação que é no sentido de promover e de fomentar a produção, a criação e a difusão artístico-cultural no contexto da universidade, e também ações externas na tentativa de estabelecer aí relações com o contexto local e ou regional, como é o nosso caso. A cultura, então, percebida nessa nossa política como germinador ou como um fermento para o ensino, a pesquisa e a extensão, nessa perspectiva de que nós temos ações que possam, de alguma forma, também criar outros modos de ensino, de estabelecer novas perspectivas de pesquisa e também outras possibilidades de relação com a comunidade extra-universitária. E no campo da formação profissional, o investimento principal, aí na perspectiva de uma gestão em cultura, é contribuir para uma formação mais sensível, mais humanística e mais crítica no contexto da universidade. Bem, então, a partir desse parâmetro inicial, dessa proposição inicial, eu avanço aqui para a gente conversar um pouco como a gente tem trabalhado a gestão da cultura aqui na UFO. Então, nós temos uma Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEXC. Essa Pró-Reitoria, portanto, ela articula essas duas dimensões. Nós temos nessa estrutura da Pró-Reitoria a Diretoria de Cultura, a DICULT, como carinhosamente nós denominamos a diretoria, e é este órgão, então, que é o órgão da administração central responsável pela gestão da cultura na universidade. A equipe da Diretoria de Cultura é composta por 10 servidores, 2 funcionários terceirizados, 2 estagiários, 8 bolsistas, 2 voluntárias, que são servidoras aposentadas que continuam contribuindo com o trabalho. Então, um total de 24 pessoas para desenvolver todo esse processo de gestão da cultura na Universidade Federal de Uberlândia para essa comunidade de cerca de 35 mil pessoas em 7 campos e 4 municípios. É importante a gente trazer esse dado e também, ao mesmo tempo, eu aproveito aqui para destacar o engajamento, o esforço de toda a equipe da Diretoria de Cultura da UFO para que a gente consiga manter e levar adiante o nosso trabalho, o nosso processo de gestão da cultura. A estrutura da DICULT, né? Como que a gente está administrativamente organizado aqui, né? Então, nós temos a diretoria, que conta com uma secretaria, e a diretoria, então, ela está organizada em 3 divisões. Nós temos a divisão de fomento à cultura, que é a divisão responsável pelos nossos chamamentos internos, os editais internos de fomento, de estímulo ao desenvolvimento de ações de cultura, e essa divisão conta também com o setor de apoio aos museus e centros de memória e arquivos da universidade. Nós temos a divisão de promoção cultural, que é a instância responsável pela realização das ações propostas pela universidade enquanto programas de difusão de ação cultural, e essa divisão conta com um coral, o setor coral da universidade, é um coral que existe há mais de 40 anos na estrutura da universidade, e também faz a gestão do Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé, que é um equipamento cultural localizado na região norte da cidade, distante aqui do campus central da universidade, e na região norte é o único equipamento público em cultura naquela região e que é responsável pelo desenvolvimento de uma série de atividades com foco, com ênfase na cultura negra. E temos a divisão Museu do Índio, na verdade o Museu do Índio, como a gente também o chama carinhosamente, é também um equipamento cultural vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura através da DICULT e responsável pela gestão de um acervo etnográfico com mais de 2.800 peças e também desenvolvendo todas as ações que são pertinentes a uma unidade museal, como a ação educativa, a ação expográfica, o fomento à pesquisa, a realização de debates e atividades formativas de um modo geral, todas elas relacionadas ao campo das práticas e da cultura indígena. Vale um destaque, essa expressão divisão Museu do Índio foi uma solução administrativa que nós encontramos, porque no ordenamento administrativo jurídico da universidade nós não temos ainda as expressões corpo artístico e equipamento cultural.
Nós estamos aí agora aproveitando todo o processo de reformulação do Regimento Geral da Universidade, também do seu estatuto, para que a gente possa inserir essas outras nomenclaturas e para que isso possa fazer parte desse contexto também formal dos processos de gestão. Eu faço um destaque aqui para o Sistema de Museus da Universidade, o SIMU. O Sistema de Museus foi criado em 2017 e ele é uma instância que congrega, então, os museus da universidade, tendo em vista principalmente as diretrizes do Sistema Brasileiro de Museus e do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais. Esse sistema é composto atualmente por 5 museus: o Museu de Biodiversidade do Cerrado, que é vinculado ao Instituto de Biologia, o Museu Universitário de Arte, que é vinculado ao Instituto de Artes, o Museu de Minerais e Rochas, vinculado ao Instituto de Geografia, o Museu do Índio, que é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e o Museu Diversão, Consciência e Arte, que é vinculado ao Instituto de Física. Então, nós temos, desses 5 museus, 4 que são vinculados a unidades acadêmicas e 1 que é vinculado a uma unidade administrativa, que é o Museu do Índio. E temos em vista ainda um processo de criação de mais um museu no âmbito da universidade, que muito em breve também fará parte do sistema de museus. Eu faço esse destaque para o sistema de museus, porque entendemos que essa foi uma política importante no contexto da universidade, do ponto de vista da estruturação e da organização administrativa desses museus. Antes da criação do sistema, para que vocês possam ter uma ideia, apenas 2 dos museus que tinham regimento interno ou norma específica de funcionamento. Então, a criação do sistema impulsionou a organização administrativa desses equipamentos também. Além disso, a gente tem avançado bastante no desenvolvimento dos planos museológicos. Falta apenas um dos nossos museus para ter o seu plano museológico elaborado, e estamos trabalhando para que isso aconteça até junho de 2023. E também consolidamos um programa de fomento, que eu vou tratar disso daqui a pouco, logo mais adiante, na minha exposição. Projetos realizados na UFO, e aqui eu trouxe alguns dados da área da cultura do ano de 2019, um ano aí antes desse contexto da pandemia e do distanciamento físico, e obviamente os números aí de 2020 e 2021, eles são diferentes dos números de 2019, até por uma possibilidade de alcance por meio das ações virtuais que nós acabamos implementando aí em 2020 e 2021. Mas para que a gente possa ter uma ideia desse conjunto de ações, foram 192 ações que indicaram como área temática principal a cultura, somadas a mais 179 ações que indicaram a área da cultura como linha temática secundária. E um total de 41 ações que definiram tanto a área principal quanto a secundária no campo da cultura. As principais interfaces de outras áreas com a cultura são a educação, com 84 ações, a comunicação, 24 ações, e direitos humanos, 13 ações. Então, esses dados eles têm como objetivo demonstrar, de uma forma um pouco ampliada, esse alcance ou essa possibilidade de interlocução entre projetos e ações desenvolvidas na universidade com outras áreas. Na perspectiva do fomento à cultura, eu gostaria de destacar aqui a criação de algumas políticas e de alguns programas que vão estruturar esse processo. Primeiramente, a política de cultura da universidade, que eu vou dedicar um espaço mais adiante para a gente tratar especificamente da política, mas é ela que vai trazer essa diretriz, esse norte principal para o desenvolvimento das outras ações. Mas nós criamos o Prêmio Destaque de Práticas Culturais, Cora Pavan Caparelli. Esse prêmio ele tem como finalidade reconhecer as principais ações desenvolvidas no campo da cultura no ano anterior ao prêmio. Então, sempre no início do próximo ano, a gente confere esse prêmio para as ações que se destacaram no campo da cultura no ano anterior. Para isso, nós abrimos um chamamento e todas aquelas pessoas que coordenaram ações de cultura através dos nossos programas de fomento podem se inscrever nesse prêmio. E uma comissão, então, é constituída para avaliar os resultados, os desdobramentos que aqueles prêmios tiveram no contexto da sua realização, e aquelas ações consideradas de destaque são premiadas através de uma certificação de destaque, e também tem a possibilidade
de um apoio financeiro para viabilizar a participação das pessoas que coordenaram aquela ação, para que elas possam participar de um evento, de uma atividade na área da cultura que aconteça em outro estado ou município. Então, esse apoio é destinado para a compra de passagem e viabilização de pagamento de diárias para a participação dessas pessoas em alguma atividade no campo artístico e cultural. Nós temos também o Programa Institucional de Apoio à Cultura, o PIAC. O PIAC ele tem duas modalidades de entrada, uma específica para servidoras e servidores da universidade, tanto técnicos em assuntos educacionais como também docentes, e um outro específico para estudantes de graduação e pós-graduação. Então, para esse programa, toda a nossa comunidade pode submeter uma proposta cultural. O PIAC ele tem uma abrangência do ponto de vista do objeto bastante alargada. Então, em geral, nós acolhemos nesse programa iniciativas culturais, propostas culturais das mais diversas, e com essa prerrogativa de que as propostas apresentadas por estudantes elas concorrem entre si, sem estabelecer concorrência com as propostas apresentadas por servidoras e servidores. Numa direção semelhante, nós temos o Programa de Apoio aos Museus, que é um programa direcionado especificamente para os museus que existem na universidade hoje. Esse programa tem por finalidade aportar recurso para que os museus possam desenvolver as suas ações nos mais diferentes segmentos de atuação. Temos o Programa de Ocupação do Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé, que seleciona projetos e ações culturais em torno das questões da cultura negra e que acontecem no espaço do Graça do Axé, nesse equipamento cultural. O Programa de Apoio aos Centros de Documentação, Memória e Arquivos da UFO, que é similar ao Programa de Apoio aos Museus, porém direcionado para esses órgãos, para esses equipamentos, que tem como foco a preservação e a divulgação de documentos, de memórias e de arquivos. O Programa de Iniciação Artística, o PINA, que é voltado exclusivamente para estudantes dos cursos de graduação em arte, do campo da arte, na universidade. Então, estudantes, por exemplo, dos cursos de bacharelado em dança, de licenciatura e bacharelado em teatro, ou música, ou artes visuais, podem submeter uma proposta para o desenvolvimento de uma pesquisa artística, que vai durar 1 ano, e os estudantes selecionados recebem uma bolsa mensal para o desenvolvimento dessa ação, dessa pesquisa, e esses estudantes, no ato da inscrição, indicam técnicos ou docentes que são vinculados à universidade para orientarem os seus processos de pesquisa, e podem também convidar artistas ou agentes culturais que não fazem parte do contexto da universidade para contribuir com o seu processo de pesquisa. Ao final de 1 ano desse processo de pesquisa, todas as estudantes e os estudantes selecionados compõem uma programação de uma mostra com os resultados alcançados pelo desenvolvimento das suas pesquisas artísticas. E um último destaque aqui no campo do fomento é o Notório Saber, o reconhecimento em Notório Saber Popular em Extensão e Cultura no âmbito da UF, que é um credenciamento que nós realizamos com agentes culturais externos à universidade, que passam, então, a partir desse credenciamento, estarem habilitados a desenvolver ações e serem remuneradas e remunerados por essas ações no contexto das práticas culturais e extensionistas da universidade. Bem, agora eu vou tratar de alguns desafios que nós estamos superando ou que já foram superados no contexto da Universidade Federal de Belândia do ponto de vista da gestão da cultura. Bem, a criação da política de cultura foi um desafio já superado. A busca pela institucionalidade da cultura, ali entre os anos de 2017 e 2020, nós tivemos um trabalho bastante intenso do ponto de vista de criar normas e regimentos específicos para todas as instâncias do campo da cultura, como eu citei. O coral da universidade, apesar de existir há mais de 40 anos, ele não tinha um regimento próprio que pudesse estabelecer a sua finalidade, as suas normas de funcionamento. O mesmo acontecia com o Museu do Índio, com mais de 35 anos de existência, e com o Centro de Memória da Cultura Negra, completa este ano 20 anos, nós conseguimos, em 2019, estabelecer o seu regimento. E normas de funcionamento do campo da cultura, de um modo geral, para uso dos espaços, para o funcionamento desses espaços, o acesso a acervos específicos do campo da cultura, dentre outras coisas.
A criação do sistema de museus, com essa finalidade de articular as unidades museais e desenvolver um trabalho conjunto entre elas. A implementação de programas de fomento às ações culturais da comunidade universitária, também de forma institucionalizada e reconhecida através de resoluções específicas dos nossos conselhos superiores. A sistematização de uma metodologia para a construção do nosso plano de cultura, esse foi um grande desafio também, entender qual seria a melhor forma para desenvolver e para construir o nosso plano. A realização de mapeamentos de iniciativas culturais, projetos, estudos e agentes na área, para que a gente pudesse entender como se dá a dinâmica cultural na nossa universidade e, a partir daí, propor, então, a criação de um plano de cultura alinhados a uma política que já existe, né? O estudo para a criação de indicadores culturais na instituição, esse é um desafio ainda a ser superado. Temos, inclusive, um grupo de trabalho vinculado ao Forcut que se dedica a pensar essas questões, que é o Observatório. O estudo para a formulação de pesquisas sobre hábitos culturais, para que a gente possa compreender como que a nossa comunidade se comporta diante das práticas culturais, o que mais interessa, e compreendendo também o que mais interessa, a gente consegue perceber o que ainda não faz parte dessas práticas e desses hábitos culturais, para que a gente possa pensar em possíveis ações indutoras para estimular também uma maior diversidade cultural. E uma questão bem mais específica do nosso contexto é uma busca para que a gente possa ter aí uma vaga de servidor com formação específica no campo da produção cultural. A nossa universidade não possui ainda essa servidora ou esse servidor para atuar na diretoria de cultura, e nós estamos agora num processo de negociação bastante avançado com a nossa pró-reitoria de gestão de pessoas e a possibilidade, então, de desenvolvermos um edital específico para a seleção de vaga para a produção cultural no contexto da diretoria de cultura. A partir desses desafios aqui colocados, eu vou apresentar aqui para vocês, de forma muito breve, a estrutura da nossa resolução. A resolução é essa aprovada pelo Conselho Universitário em 2019, que estabelece a nossa política de cultura. Então, nós temos ali um texto com disposições gerais, princípios e diretrizes, e esses princípios e diretrizes foram trabalhados a partir de uma... Na verdade, toda a política ela foi trabalhada por uma comissão, uma ampla comissão formada por docentes, técnicas, técnicos e discentes da universidade, que observaram essa proposta da política de 2010 e estabeleceram aí algumas mudanças na perspectiva de ampliar esse escopo de atuação. Então, ela estabelece de forma inicial princípios e diretrizes que vão nortear o trabalho de gestão da cultura na universidade. Ela estabelece também a forma de organização desse processo de gestão. Ela indica, de forma muito explícita, também o registro e o acompanhamento e o processo de avaliação da implementação dessa política. Ela trata também das formas de financiamento à cultura no contexto da universidade e traz ali as suas disposições finais. Então, essa é a estrutura do documento, dessa resolução. Essa resolução está pública, é a resolução número 13 de 2019 do Conselho Universitário. Eu posso compartilhar depois aqui o link com vocês no chat, mas é um documento que está público e todas as pessoas interessadas podem conhecer na íntegra o documento. Eu só quis destacar aqui como ele está organizado e a importância de que a gente pudesse ter, além dos princípios e diretrizes, especialmente as formas de registro, acompanhamento e avaliação e também as possibilidades de financiamento. Como, então, que a universidade vai garantir meios para que essa política possa ser implementada. Sobre a estrutura de gestão que nós temos no contexto da universidade, a nossa instância máxima é o Conselho Superior, que tem um caráter deliberativo, que é o nosso Conselho Universitário. O Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, que é um conselho consultivo e deliberativo específico das questões da cultura. Como instância executora e propositiva, nós temos a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a Diretoria de Cultura, e como instância consultiva, propositiva e de acompanhamento, nós temos o Fórum de Cultura da UFO. Esse fórum ele é composto pelas comissões de cultura. Essas comissões elas são vinculadas a cada um dos 7 campos da universidade e elas são formadas pela comunidade estudantil daquele campus, então discentes, docentes, técnicas e técnicos. Além disso, integram o fórum
representantes dos órgãos de gestão da cultura das 4 cidades onde a UFO tem sede. Também contamos com a representação da coordenação do sistema de museus, da coordenação do sistema de bibliotecas e das 3 divisões que integram a diretoria de cultura: o Museu do Índio, a divisão de fomento e a divisão de promoção cultural, além do coral da universidade e do Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé. Então, esse fórum ele tem um caráter mais ampliado, um caráter também de escuta, e que consegue observar as demandas específicas a partir das comissões de cada um dos campi, e também numa articulação com outras instâncias da cultura da universidade e das cidades onde estamos inseridos. A partir das proposições desse fórum, nós temos, então, a atuação da Proesc e da DCULT na implementação dessas ações e os 2 conselhos como instâncias consultivas e deliberativas e, principalmente, de regulamentação e da institucionalidade daquilo que é necessário para o avanço da nossa política de cultura. Então, essa é a forma como a gestão da cultura está estruturada na UFO. Então, eu deixo aqui os meus contatos, já me aproximando aqui do final da minha exposição, e eu vou pedir, então, agora para que a minha tela, que o meu compartilhamento ele seja interrompido, para que eu possa ver novamente aqui. Pronto. Eu quero, então, aproveitar esses minutos finais que eu tenho ainda antes da conclusão da minha exposição para destacar o momento atual que nós temos em relação à nossa política de cultura e, principalmente, o nosso plano de cultura. Então, como eu disse, a política ela foi criada em 2010, passou por uma revisão em 2019, e nós, então, em 2019, iniciamos também o processo para a implementação, para o desenvolvimento do plano de cultura da universidade. Para a construção desse plano, nós constituímos uma comissão dentro do Fórum de Cultura da Universidade. Essa comissão teve, então, esse primeiro trabalho de fazer um levantamento diagnóstico da situação da cultura no contexto da universidade, observando desde os registros nos nossos sistemas de acompanhamento e gestão, até também o desenvolvimento de projetos de pesquisa, ofertas de disciplinas, ações desenvolvidas nos 7 campos da universidade, nas mais diversas áreas de conhecimento, mas que tivessem relação com o campo da cultura. Além disso, também fizemos um estudo detalhado dos últimos 5 anos de gestão, tentando observar como que nesses últimos 5 anos a gestão da cultura se comportou no contexto da UFO, para, a partir daí, então, estabelecermos algumas linhas temáticas para o início da construção desse plano. Estabelecidas essas linhas, nós chamamos uma conferência de cultura da universidade. Essa conferência contou com a participação de agentes externos, pesquisadoras, pesquisadores, artistas, ligados a outras instituições ou não, e também a própria UFO, para que essas pessoas pudessem, a partir dos temas elencados, trazer as suas relatos de experiências na sua relação, por exemplo, com processos de internacionalização da cultura, a relação da cultura com as práticas estudantis, dados indicadores no campo da cultura, fomento no campo da cultura, acervo e memória e outros temas. A partir dessa escuta, dessa conferência, nós então estabelecemos algumas diretrizes iniciais, com o apontamento de algumas metas, fizemos uma conciliação disso com o nosso plano de desenvolvimento institucional para o período de 7 anos, e aquilo que não foi contemplado nesse período de 7 anos, nós programamos para a etapa seguinte do PID. Então, o nosso plano de cultura ele está construído de forma alinhada a esse plano de desenvolvimento institucional, porque entendemos que seria fundamental que isso acontecesse para que a gente pudesse ter uma garantia dessa implementação e que a gente não tivesse apenas aí um campo de ideias ou uma proposição que corresse o risco de não sair do papel. E a partir disso, então, nós iniciamos agora, no ano de 2022, a implementação disso com o acompanhamento do Fórum de Cultura da Universidade. Então, de uma forma introdutória de ideias iniciais, eu encerro aqui essa minha exposição, agradecendo mais uma vez a oportunidade dessa troca e ansioso aqui para ouvir também a fala do nosso colega, o professor Rui, e seguimos para o debate. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Alexandre, por esse seu rico relato dessa experiência tão ampla e me parece tão profunda
não é? De reorganização, de fato, me parece, da instituição a partir das transversalidades da cultura. Bem, vamos passar para o professor Rui Sardinha Lopes, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O professor Rui é doutor em filosofia e professor aqui da casa, do Instituto, do campus de São Carlos. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas, o NEC-USP, onde pesquisa questões relacionadas à economia política, políticas culturais, arte e cultura contemporâneas e economia criativa. Foi presidente da Comissão de Cultura e Extensão do IAUSP entre 2016 e 2018 e dirigente e coordenador de grupos de pesquisa de entidades científicas nacionais e internacionais. De sua autoria, dentre vários textos, nós recomendamos que vocês acessem o artigo Cultura e Desenvolvimento, Conceitos Revisitados, na revista EPTIC Online, de 2019. Rui, obrigado também a você pela disponibilidade, é sempre um prazer também ouvi-lo. É com você. Boa tarde a todas e todos e todes. Queria inicialmente também agradecer a oportunidade de estar aqui. Esse é um agradecimento que não é apenas protocolar, né, mas é um agradecimento bastante sincero. O Davi e outras pessoas sabem, acompanham um pouco a minha militância, né, nessa área da cultura, e mais especificamente na área das políticas culturais, né? Não só enquanto um objeto de estudo, né, mas também enquanto uma prática, né? Como o Davi comentou, né, fui presidente da Comissão de Cultura e Extensão, antes fui membro, etc. E durante a minha estada na comissão, eu sempre colocava, né, assim, a importância da universidade discutir suas políticas culturais, né? E também da importância de que a gente tivesse um olhar voltado para as práticas e políticas culturais da universidade no interior, né, nos campos do interior. Eu poderia aqui, né, falar aí das múltiplas ações, programas, legislações da Universidade de São Paulo em relação à área e gestão da cultura, mas não quero fazer isso aqui, né? Eu quero, de alguma maneira, tocar naquilo que eu ainda considero uma lacuna a ser preenchida, que é justamente uma política cultural da universidade como um todo. E vocês vão notar, né, que durante a minha fala, uma boa parte daquilo que eu aponto como uma necessidade, o Alexandre apontou aqui como superando os desafios, né? Então, me parece que se na UFO eles estão superando os desafios, aqui a gente está colocando ainda alguns desafios a serem contemplados, né, a serem enfrentados por nós todos. Eu queria iniciar essa minha fala, né, com a epígrafe escrita pelo Albino Rubim, justamente no documento que o FORCUT, esse Fórum de Pró-Reitores de Cultura e Extensão, né, publicaram em 2020. O Albino Rubim, ele é um professor da Universidade Federal da Bahia, e um importante teórico, né, e ativista da área das políticas culturais. Queria também fazer essa referência que, quando aqui em São Carlos nós tivemos uma conferência municipal de cultura, né, nós aqui do Instituto, por meu intermédio, a gente trouxe o Albino Rubim justamente para falar sobre a importância, né, da cultura, das políticas culturais municipais, e num esforço de aproximar, então, a universidade das discussões sobre as formulações das políticas municipais de cultura. Nesse documento, o Albino Rubim diz, abre aspas, a discussão dos enlaces entre universidades e plano de cultura, por certo,
depende da mobilização da instituição e da comunidade universitária no enfrentamento da estranha combinação que reúne uma dispersão significativa de atividades culturais realizadas e a ausência de articulação, conhecimento e reconhecimento delas, por meio de políticas e planos de cultura. Ela passa, antes de mais nada, pela predisposição política da instituição de se encarar efetivamente como instituição cultural, na qual a cultura seja considerada e cuidada através de uma política democrática construída de modo participativo, como ocorre, por exemplo, nos âmbitos do ensino e da ciência, pesquisa e tecnologia. Fecha aspas. Eu considero essa iniciativa dos grupos coordenadores de cultura e extensão da USP, Ribeirão Preto e São Carlos como esse enfrentamento, né? A explicitação dessa necessidade, né, por uma maior articulação e reconhecimento de um plano de cultura na Universidade de São Paulo. Ora, a universidade, e a Universidade de São Paulo em particular, ela é uma grande incubadora, para utilizar um termo da moda, né, de cultura, de gestores e pensadores de cultura. Só para lembrar, dois ministros, né, da cultura importantes nesse país, Sérgio Paulo Rouanet e Francisco Verfort, saíram dos quadros da universidade, secretária de cultura como Marilena Chauí, etc., etc. Nós temos uma enormidade de pensadores, de ações, de programas que caracterizam a nossa universidade nos seus mais variados campos, nos seus mais variados cursos, etc. Não obstante, a gente possa inferir dessas ações, desses planos de gestão, determinadas políticas culturais. Então, seria incorreto a gente dizer que não existem políticas culturais na Universidade de São Paulo. A gente acha que ainda falta a um número significativo das universidades públicas brasileiras uma definição clara e acordada de uma política cultural, né, que, traduzida em planos plurianuais de cultura, apresente as linhas mestras e objetivos e potencialize as ações aí desenvolvidas. Nesse sentido, né, a iniciativa do FORCUT, que tem gerado inúmeros resultados, como o Alexandre nos apresentou aqui, é uma importante iniciativa no sentido da superação dessa lacuna. Mas a pergunta que fica é: deve a universidade ter uma política cultural? Nós cremos que sim, né? E isso porque, como aponta também o Antônio Rubin, num outro artigo, né, e ele diz: a ausência de uma atuação mais articulada rebaixa o potencial da intervenção cultural das universidades. A dispersão não só deprime a envergadura da atuação, ela inibe a desejada colaboração acadêmica universitária, ocasiona atividades de pequeno impacto, produz redundâncias, amplia custos e reduz seus desdobramentos universitários e na sociedade. Em suma, coloca a atividade das universidades em um patamar cultural muito aquém do seu potencial. Então, a gente entende, a partir do Antônio Rubin, a existência e a necessidade de políticas culturais como mecanismos, como instrumentos de potencialização e coordenação das ações aí desenvolvidas. Agora, essa tarefa de articulação de dois campos tidos como adversários, a cultura e a política, como nos alerta Nestor Garcia Canclini, não é fácil. E aqui eu quero fazer um parêntese. Me referi aqui ao Canclini, que é o titular da Cátedra Olavo Setúbal de Arte e Cultura do Instituto de Estudos Avançados da USP. A sua gestão à frente dessa cátedra está terminando agora. O Canclini é um dos maiores especialistas latino-americanos e mundiais sobre políticas culturais.
né, os seus escritos, eles inspiram e norteiam vários estudos, várias políticas culturais em âmbito nacional e internacional, né? E, entretanto, né, nós acabamos não tirando partido dessa presença do Campini junto à universidade para pensar, né, de uma maneira um pouco mais articulada, uma política cultural, né, a partir das suas contribuições, por exemplo. Né? Mas o Campini chama a atenção para essa dificuldade entre se pensar, né, entre se articular cultura e política. Né? E isso porque essa articulação, falar de uma política cultural, ela pode implicar tanto a instrumentalização quanto um certo dirigismo cultural. De modo que a inexistência de ações coordenadas, a recusa em se assumir como propositora de políticas culturais, já é em si mesmo uma política. Né? Uma das consequências dessa política, né, de não dirigismo, de não articulação entre política, ou de não coordenação entre política e cultura, é a hegemonia das ações coordenadas por outros agentes sociais, como o mercado e as instituições privadas, que, ao suprirem tais lacunas a partir dos seus interesses, acabam impondo uma cultura do lucro, né, como a cultura de todos. Ora, tanto num caso quanto no outro, a instrumentalização política ou econômica da cultura indicam, pois, a necessidade de uma política cultural contra-hegemônica, que coloque a cultura ou o desenvolvimento cultural como finalidades. Ora, é justamente tentando se confrontar a essa instrumentalização que um dos maiores esforços da Universidade de São Paulo para a formulação de sua política de cultura e extensão universitária, a Carta de São Paulo, aprovada em 24 de setembro de 2010, né, durante a plenária de encerramento do seminário Pro-Ex Cultura SP, né, na FEA São Paulo, já colocava essa questão. E me refiro a essa Carta de São Paulo, né, como um esforço bastante importante, coordenado pela então pró-reitora de Cultura e Extensão da Universidade, a professora Maria Arminda, hoje vice-reitora, né, que reuniu seminários, grupos de trabalho, etc., justamente no sentido de se pensar essa política de cultura e extensão para a Universidade de São Paulo. Isso em 2010. Né? Nessa Carta de São Paulo está afirmado, abre aspas, dito de outro modo, a universidade precisa oferecer alternativas à tendência hegemônica de mercantilização da cultura e, ipso facto, da ciência, sob a pena de ocupar lugar correlato ao de outras agências, públicas ou privadas, que são animadas por orientações diversas. Com a ampliação e desenvolvimento do mercado de cultura e ciência, ampliou-se consideravelmente o número de agentes envolvidos com a circulação e difusão desses bens, bem como se depreende do volume de recursos e de formação de riqueza produzidos por esse nicho de mercado. O dilema da arte e da área de cultura e extensão resulta, pois, da dificuldade de se pensá-la para além da estreita divulgação e da simples prestação de serviço e de atendimento de demandas, mas, em especial, da necessidade de distingui-la do domínio do mercado. Né? Então, colocar-se, né, nesse lugar da não mimetização das armadilhas do mercado, oferecendo à sociedade, abre aspas, as intenções que constituíram a cultura das universidades, requer que se reflita sobre o que se entende por cultura das universidades e sobre o papel da universidade como instância cultural. Ora, como alerta a boa teoria, toda e qualquer elaboração de uma política cultural
deve partir da definição do que se entende por cultura. Como bem apontou o professor David Sperling em sua fala neste seminário ontem, a Universidade de São Paulo tem sua origem a partir do projeto intelectual e político de ilustração e formação das elites e classes dirigentes do país. Consoante com os processos de institucionalização e patrimonialização da cultura observados a partir do governo Vargas, a cultura ilustrada, portadora de certos valores absolutos ou universais, vista como um estado ou processo de perfeição humana, encontrava na universidade seu locus de gestação, salvaguarda e irradiação. Democratizar o acesso a esse patrimônio por meio de ações extensionistas seria, pois, afirmar o lugar da universidade como produtora privilegiada do patrimônio simbólico da sociedade. Como bem alertou a professora Cibele Rizek em sua fala de recepção aos calouros do IAU este ano, abre aspas, não podemos subestimar, é claro, as marcas de nascença da universidade, tampouco de seu primeiro projeto, liberal à brasileira, economicamente liberal e politicamente autoritário. As determinações de origem ainda estão presentes nas hierarquias, na ossatura burocrática, nos centros de poder e, em parte, das concepções que organizam a Universidade de São Paulo e a Universidade Pública Brasileira. Ora, é interessante observar, no curso da história, o quanto a redefinição do conceito de cultura em direção ao que poderíamos chamar de guinada antropológica, aproximando-a do conceito modo de vida, nessa definição de natureza social ou sociológica, a cultura refere-se a estilos de vidas particulares, organizados por meios de significados e valores comuns, oriundos de instituições e expressos no comportamento ordinário. Ora, essa guinada, esse conceito antropológico, se incorporado pela cultura das universidades, implica não somente a necessidade de ampliação do escopo do que até então se entendia ou se privilegiava como ação cultural, para além de uma cultura ilustrada e das artes cultas, mas também a perda do locus privilegiado da universidade como produção e salvaguarda da cultura. Essa perda de lugar privilegiado, a necessidade de se contemplar, de se dialogar com outros agentes, também foi contemplado nessa Carta de São Paulo ao qual eu me referi. Só para ter uma ideia, na proposta 7, elaborada por essa carta, o documento diz, no presente momento, diante da emergência de novos atores sociais e demandas culturais abrangentes, múltiplas e inéditas, a universidade pública precisa abrir-se na superação das barreiras herdadas pela tradição, devendo acolher as mais diversificadas manifestações da cultura, propiciando condições para o respeito e tolerância às diferenças. Ora, a perda de centralidade ou abertura para uma relação mais dialógica com os demais produtores de cultura não implica, entretanto, em perda de importância social e cultural da cultura das universidades. E isso, entre outras coisas, porque o processo cultural é um mover-se constante, reflexão e revisão contínuas, sendo também a universidade um espaço privilegiado de problematização e redefinição dos conceitos e políticas culturais daí advindos, bem como dos marcos gerais nos quais opera. Somente, à guisa de exemplo, se o conceito antropológico de cultura pode parecer mais inclusivo e dar voz a mais atores, superando a distinção entre pessoas cultas e incultas, abre aspas, no próprio âmbito da antropologia, esse conceito, o de cultura, é foco de um agudo dissenso. A afirmação irrefletida
do multiculturalismo e da diversidade, por exemplo, pode levar à afirmação de novas formas de separação, segregação e discriminação, ainda que culturais. Outra tarefa necessária para uma redefinição do conceito de cultura, e que a universidade pode contribuir, é a superação da oposição binária entre natureza e cultura, bem como das matrizes epistemológicas coloniais que dominam nossas fabricações de significado, o que implica em lidarmos com um conceito de cultura conflitivo, que pressuponha o enfrentamento, a disputa, ou como afirma Alejandro Grinson e Pablo Serma, os modos específicos como os atores se enfrentam, se aliam ou negociam. Para assumir-se enquanto instituição cultural relevante e atuante no contexto e território no qual está inserida, a universidade deve não apenas mobilizar todo o ecossistema da cultura, como reunir as condições materiais e institucionais para que os objetivos elencados por suas políticas culturais sejam efetivados. Tal tarefa implica, por exemplo, na mudança interna da cultura da universidade, que torne o tripé que lhe constitui a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa, cultura e extensão, algo realmente estruturante dos seus marcos legais e suas estruturas administrativas. Políticas culturais, entendidas como um conjunto articulado, deliberado e sistemático de ações e formulações, implicam o estabelecimento de diretrizes, metas e atividades, marcos legais e rotinas, recursos institucionais, materiais e humanos, requerem planejamento, execução, acompanhamento e avaliação. Uma boa parte do que o Alexandre nos trouxe aqui como desafios que estão sendo superados na implantação dessa política de cultura na Universidade Federal de Uberlândia. Requer também o conhecimento do território e das relações de enfrentamento, alianças e negociações ali travadas, que também se traduzem nas relações de enfrentamento, alianças e negociações entre e na universidade e os demais agentes sociais. Enquanto instituição cultural pública, a universidade não pode se furtar em dialogar e auxiliar na formulação de políticas culturais públicas em nível locais, estaduais e federal. A participação de seus quadros dos conselhos municipais, estaduais e instâncias federativas de cultura é essencial para que esse direito constitucional à cultura não se torne mais um entre os muitos direitos evocados e pouco praticados. Da mesma forma, o conhecimento, mapeamento e diagnóstico dos agentes, equipamentos, produtores e gestores existentes na região onde as mesmas se localizam é fundamental para as ações para que as ações e projetos tenham a dimensão social pretendida. No caso específico do Estado de São Paulo, os equipamentos, patrimônios e expertises humanas dos campos localizados no interior das universidades de Campinas, Universidade Estadual Paulista e Universidade de São Paulo, oferecem as condições materiais para a formação de um pujante corredor cultural. Embora a função cultural embora seja importante, a função cultural da universidade não pode se reduzir à realização de eventos e circulação de produtos culturais. A formação de agentes, gestores públicos culturais deve ter especial atenção. E, para terminar, gostaria de chamar a atenção para a valorização do trabalhador de cultura. Se, como a sociologia do trabalho tem mostrado, a precarização, ausência de direitos trabalhistas, falta de especialização e remuneração intermitente, via editais, etc., tem sido a realidade com a qual os trabalhadores de cultura realizam sua missão, cabe à instituição cultural universidade lutar contra isso.
Assumir que o trabalho cultural é necessário, especializado e que requer profissionais bem formados e remunerados é uma tarefa primeira de qualquer política cultural universitária. Afinal, seria concebível que um laboratório de mecatrônica ou de virologia ficasse sob a responsabilidade de profissionais não especializados? Seria admissível que em um determinado experimento usássemos um reagente não apropriado? É com essas questões que eu espero, de alguma maneira, tê-los instigados, né, a que a gente possa pensar políticas culturais e a Universidade de São Paulo como uma instituição cultural. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Também extremamente motivadora e questionadora a tua fala. Eu peço que tanto Rui quanto Alexandre sejam colocados aqui na tela, para que iniciemos esse debate com o público e também aqui entre nós. Bem, eu começo, então, aí motivado pelas reflexões e pelas abordagens que vocês nos trazem, né? A primeira delas me parece algo, entre as várias e possíveis conexões entre as falas de vocês, é pensar esse tema das escalaridades, né? Essa dimensão, uma dimensão escalar e, ao mesmo tempo, a dimensão das articulações necessárias, né? E eu vou desdobrar um pouco aqui, né? Tanto o Alexandre quanto o Rui têm como perfil, né, serem pesquisadores e, ao mesmo tempo, usando o termo aqui que o Rui menciona, né, ativistas da cultura no contexto universitário, né? Então, essa situação, né, do professor, pesquisador, ativista, gestor na universidade, né, e que olha para a sua unidade, mas as conexões possíveis entre as unidades e os órgãos de cultura, entre eles as possibilidades de articulação de curta, média e longa duração, né, a possibilidade de construção de acordos comuns, não só na universidade, mas também essa ocupação, como mencionou muito bem a professora Lúcia ontem, né, de essa ocupação do território a partir de parcerias, estabelecimento de redes, e até, no caso do Alexandre, essa constituição a participação na constituição de redes em âmbito nacional, né? Então, essa é uma primeira questão, a dimensão das escalas, pensar uma lógica, né, de articulação na microescala, sem esquecer as macroescalas. E algo que o Rui traz, né, a importância, nesse sentido, dessas articulações para que não haja fragmentações e também não haja redundâncias nesses modos de operação, né? Bom, então, em relação a essa minha fala inicial, para o Alexandre, eu gostaria de saber, Alexandre, um pouco mais dessa imbricação, né, da tua atuação no ForCult, né, que aparece publicamente em 2017, mas já gestado, né, me parece, em anos anteriores, e também a tua atuação na UFO, né, quando você menciona os anos, né, 2010, se eu não me engano, né, depois as atualizações do plano, como esses processos se realimentaram, tá? Então, primeiro, essa pergunta para você. A segunda é que você nos desse um panorama um pouquinho maior da atuação do ForCult hoje em território nacional. Eu pude participar de um GT no ano passado com vocês e eu fiquei assim extremamente impressionado, né? Muito bem impressionado, assim, feliz de ver a efervescência no GT, né, na Assembleia, e ver assim, a quantidade de pessoas novas, né,
de perfis muito diversos, assim. Então, essa fermentação das ideias e das possibilidades de ação, né? Rui, em contraposição a você, e também a partir dessa primeira colocação que eu fiz, né, e você traz, super importante você ter lembrado da Carta de São Paulo de 2010, né, diante dessa instrumentalização e talvez de um viés, né, da universidade voltado à inovação, né, ou um contexto, você falou da palavra incubadora, e eu trago aqui o contexto da inovação na Universidade de São Paulo, né, quanto que essas políticas contra-hegemônicas, né, nessa lógica da inovação, elas não tensionam e não estão com... elas têm sinais trocados, né? Então, nesse momento, há 12 anos da Carta de São Paulo, como repropor políticas contra-hegemônicas no reinado da inovação, né? Para começar, vamos lá então com o Alexandre e depois eu passo para você. Obrigado, Davi. Foram ótimas questões aí que você articulou, mas antes de respondê-las, eu gostaria de agradecer aqui pela fala do professor Rui, e ao mesmo tempo também poder, através dessa fala, conhecer, mesmo que ainda pontualmente, um pouco dessa história da construção, ou dos marcos, ou dos desejos de construção de uma política de cultura no contexto da Universidade de São Paulo. Na sua fala, professor Rui, o senhor traz aí especialmente dois autores, dois pesquisadores que eu estudo, acompanho e admiro muito, o Canclini e o Albino Rubin. O Albino Rubin, com quem eu tive o prazer de trabalhar enquanto ele estava à frente da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, e eu trabalhava na Fundação Cultural do Estado da Bahia. Eu tive essa rápida trajetória ali de um período de trabalho na Fundação Cultural do Estado da Bahia, e que, de alguma forma, também funcionou para mim como uma grande escola de formação do ponto de vista da gestão da cultura. Essa dimensão das escalas que você traz, Davi, essa imagem da escala, que eu acho muito interessante e pertinente, porque eu penso que o trabalho na gestão, e não somente na gestão da cultura, mas dos processos de gestão de um modo geral, é justamente na lida com esses trânsitos do micro para o macro, do macro para o micro, e tudo que está aí no meio dessas duas pontas, se a gente puder colocar dessa forma, e de que maneira que essas demandas elas são agenciadas por quem ocupa essas posições de gestão, né? Trabalhar com gestão não é uma coisa... trabalhar com gestão pública não é uma tarefa simples. Trabalhar com gestão pública em cultura torna o processo ainda mais complicado. E quando isso se localiza no contexto da universidade, nós lidamos aí com as mais diversas intempéries e contextos, que vão desde o processo de legislação específica que norteia o funcionamento, o trabalho da universidade, que são, por natureza, instâncias de formação profissional, né? Mas que também vão lidar com demandas que são muito específicas e muito pontuais, de quem escolhe, por exemplo, a universidade como um espaço de formação, de qualificação e de profissionalização no campo da cultura e da arte. Aqui nós temos, no Instituto de Artes da UFO, estudantes dos cursos de graduação em dança, teatro, música e artes visuais, e as demandas colocadas por esse coletivo, que passam muito por essas problemáticas todas enfrentadas pelos trabalhadores da cultura, como bem colocou o professor Rui, também são demandas que nos aparecem e que chegam no nosso cotidiano, e que, de algum modo, é responsabilidade da universidade contribuir para a superação dessas problemáticas, né? Então, eu queria inicialmente trazer aí uma reflexão em torno disso, e que os espaços de escuta e de participação coletiva e da sociedade são fundamentais nesse trânsito entre essas diferentes dimensões e escalas. Especificamente sobre o Forcult, eu acompanho o Forcult
e estou no Forcult, de fato, desde 2017. A minha chegada na universidade como docente é em 2013, no final de 2013. Antes disso, eu estava na Bahia, em Salvador, fazendo meu doutorado, antes disso, mestrado. Enfim, eu vivi 9 anos na Bahia para me qualificar no campo das artes, da cultura, no campo da dança especificamente, e vivi essa experiência de gestão, né? Motivada também por uma atuação anterior vinculada ao Fórum de Dança aqui do município de Uberlândia. Então, de algum modo, juntamente com a minha formação profissional no campo da dança, eu já observava a importância desses espaços de interlocução entre sociedade civil organizada e poder público. Então, minha atuação no Fórum de Cultura, depois no Conselho Estadual de Cultura em Minas Gerais, no Conselho Nacional de Política Cultural, através das câmaras setoriais de dança, enfim, se tornaram aí espaços fundamentais para esse processo de formação, que depois eu vou buscar uma trajetória acadêmica que pudesse me ajudar nisso, quando então eu faço a especialização em gestão e políticas culturais. Mas essa relação com o Forcult vai se dar de maneira mais direta a partir de 2017, e desde então acompanhando os encontros regionais aqui na região Sudeste e também os encontros nacionais. O processo de consolidação, né, do Forcult tem se dado de uma forma muito interessante, porque é um espaço feito, construído por pessoas que estão diretamente ligadas aos processos de gestão da cultura, aos estudos da cultura de forma mais concentrada, ou aos processos de formação no campo da cultura. Então, nós temos, sim, uma diversidade de pessoas envolvidas na construção do Forcult, e ele foi proposto, desde o início, como um fórum de gestão da cultura, e não de gestores ou de gestoras da cultura, justamente porque havia ali uma questão que se colocava a partir da experiência de outros fóruns, onde as pessoas que ocupam essas funções de gestão na universidade, como pró-reitoras, pró-reitores, diretoras e diretores, é que vão constituir esses outros fóruns. No Forcult, compõe essa organização, essa forma de organização, as pessoas que, de um modo geral, estejam vinculadas às instituições públicas de ensino superior, mesmo que elas não ocupem nenhuma posição estratégica de gestão. Então, é muito bem-vindo no Forcult o técnico de laboratório, que atua no curso de artes visuais, na fotografia, por exemplo, o estudante ou a estudante que desenvolve uma pesquisa de iniciação científica no campo da cultura, o docente ou a docente que também está engajado nesse processo, ou que ocupam uma posição de gestão nas diferentes instâncias administrativas da universidade, desde que relacionada à cultura. Então, o Forcult ele tem essa característica. A presidência do Forcult hoje é exercida pelo meu colega Fábio Cerqueira, da Unicamp, que é um técnico administrativo na Unicamp, gestor cultural, e é bastante emblemático que a primeira pessoa que assuma essa função no Forcult, porque passamos por um processo de institucionalização no ano passado, mas a primeira pessoa que ocupa essa posição é um técnico em assuntos culturais, ali vinculado à Unicamp, e isso mostra um pouco também da importância de se pensar essas instâncias de maneira um pouco mais alargada. Então, eu penso que um pouco dessa efervescência que você observou ali no contexto do Forcult no ano passado tem a ver com isso, né? O Forcult hoje ele está organizado, então, numa coordenação nacional, uma diretoria executiva e as coordenações regionais. Essas coordenações regionais elas têm o trabalho de olhar, de fato, para as questões específicas de cada uma das regiões do país, no que se refere aos processos de gestão da cultura nas instituições de ensino superior, e aí cada região tem um contexto bastante específico, bastante diverso. Essas discussões e essas articulações, elas confluem para o encontro regional, e a partir desse encontro regional, identifica-se aquilo que cada instância regional encaminhar ou propor algum tipo de alternativa, ou de levantar uma discussão específica, e também identificar
aquilo que possa impactar nacionalmente ou que tenha ressonância em outras regiões. E aí, então, é encaminhado para uma instância nacional. Nessa instância nacional, a gente busca estabelecer os diálogos institucionais e também as articulações de uma forma mais ampla, envolvendo todo esse contexto nacional. Então, é uma construção que se dá olhando para as realidades de cada instituição, que se organizam regionalmente e que depois trazem essas questões para um âmbito nacional. Além disso, nós temos os grupos de trabalho. Eu faço parte, por exemplo, do grupo do Observatório, que está interessado, por exemplo, em observar essas dinâmicas culturais do contexto das universidades, a importância de um trabalho de identificação e levantamento de demandas de dados e indicadores, por exemplo, nessas instituições, mas existem outros grupos de trabalho. Tem outro grupo, por exemplo, interessado na proposição e na criação de um corredor cultural entre as instituições públicas de ensino superior, possibilitando o intercâmbio, a difusão de produções artístico-culturais entre as unidades que compõem o Forcult. E eu poderia trazer aqui mais alguns exemplos, mas acho que para a gente encaminhar e termos aí oportunidade de outras questões, eu vou ficando por aqui. Obrigado. Excelente. Rui. Queria começar por essa sua primeira colocação, Davi, né, dessa figura do professor, ativista, gestor, né? Nós temos, e para quem é da área das artes, né, sabe, mais recentemente começa a se falar, por exemplo, na figura do curador-gestor, né? E talvez também a gente esteja vivenciando o aparecimento do professor-gestor, né? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, né? Um cuidado colocado até pelo Michel Menger, que escreveu, um sociólogo do trabalho francês, né? Ele escreveu um livrinho chamado Retrato do Artista Trabalhador, o Trabalhador Artístico, alguma coisa assim, onde, num determinado momento, ele fala que flexibilização rima com precarização, né? E eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente começa a assumir inúmeras atividades, né, para que essa flexibilização não resulte numa precarização, né? Eu estou falando isso porque a figura, né, do gestor cultural, ela é fundamental, né? E quando eu digo a figura do gestor cultural, eu digo uma pessoa com formação em gestão cultural, né, que entenda do ecossistema, né, da cadeia de produção da cultura e que possa, a partir desse conhecimento, contribuir para que a universidade se torne, né, uma instituição cultural pública, né, com toda a sua com toda a relevância, né, desse processo. Agora, evidentemente que a universidade vai nos impondo determinados arranjos, né, e que a gente acaba, muitas vezes, se adaptando a esses arranjos, né? Então, transitar por essas escalas que vai da docência à pesquisa, né, à gestão cultural, de pesquisa, etc., etc., ela requer apoio institucional, né? Ela requer uma estrutura administrativa que dê o devido reconhecimento a essas atividades e que consiga, né, inserir essas atividades num organograma da própria universidade. Bom, com relação à questão da inovação, Davi, e do quanto, né, a gente poderia pensar uma política cultural contra-hegemônica, pensando nessas questões da inovação, eu diria o seguinte, mais uma vez, né, eu acho que uma das funções culturais e institucionais da universidade é o pensamento crítico, né, instâncias de questionamento, né? Então, mais uma vez, eu acho que não se trata de ser contra a inovação, né? Muito pelo contrário, ou não se trata de negar o papel da inovação para o desenvolvimento econômico e cultural do país, né? Mas o que se trata, e eu acho que nesse sentido, uma discussão sobre sobre a cultura da inovação
ela é muito bem-vinda, né? O que se trata é de se discutir se esse modelo de inovação, né, contribui para esse desenvolvimento integral da sociedade brasileira, né? E aqui eu queria lembrar, por exemplo, a contribuição do Celso Furtado, né, um economista que foi ministro da Cultura, e que desenvolve um conceito de criatividade, né, mostrando o quanto a criatividade ela é fundamental para que o país possa quebrar a sua relação de dependência. Então, acho que discutir inovação é discutir as formas de inserção do país, né, numa estrutura de desenvolvimento tecnológico, econômico e cultural que nos torna, de alguma maneira, consumidores de tecnologia e de inovação, né? E só para pegar um outro exemplo bem rápido, né, hoje em dia também se discute muito a hegemonia do agronegócio, do quanto o agro é pop, do quanto o agro é tudo, né? Nós temos, por exemplo, a Universidade, a Exalc, né, o campus da Universidade de São Paulo, que tem uma escola de agronomia que forma, né, uma boa parte do pensamento e dos trabalhadores, né, do agronegócio nesse país, né? Eu acho que discutir modelos de manejo do agronegócio, discutir a cultura do agronegócio, né, a partir da contribuição, por exemplo, da Exalc, é fundamental, né, nesse sentido. É isso. Muito bom. De fato, não se trata aqui de questionar, não é? Ou se contrapor à inovação, mas no fundo, discutir, né? Debater sobre os próprios sentidos da inovação, porque me parece, né, nessa ideologia, né, da inovação hegemônica, parece que algo dessa inovação ela conserva, não é? Então, essas contradições de uma inovação conservadora, né? E pensar, inclusive, contra hegemonias nesse sentido mais primeiros aí, não é? Da inovação. Bem, algumas perguntas aqui muito interessantes do público para vocês dois, e eu vou fazê-las em bloco, tá bem? A primeira delas é do professor Marco Antônio de Almeida, da USP de Ribeirão Preto. São questões para você, Alexandre. A primeira, ele diz o seguinte: se você poderia descrever e falar um pouco mais sobre o mapeamento das atividades culturais e da pesquisa sobre os hábitos culturais na UFO, também descrever melhor a dinâmica do Fórum de Cultura da universidade, a periodicidade, a tomada de decisões e assim por diante, né? O Edson, não é, aqui do Centro Cultural, seu amigo de longa data, ele te coloca uma questão que é a seguinte, né? Para a construção desse plano de cultura, qual foi o gatilho? Isso é super importante. O que disparou? Né? Qual que foi a faísca que deu origem a isso tudo? E quais foram as maiores dificuldades? Rui, para você, também do professor Marco Antônio, por onde ir, e acho que você já tocou um pouco nesse tema, mas você pode explorar ele um pouco mais, por onde ir no sentido de efetivarmos mudanças, entre aspas, nessa cultura da universidade, que você mencionou. E é possível, para usar um termo aí das tecnologias, né, dos desvios, das rupturas, é possível hackear a universidade nesse sentido? De quebrar essa lógica chamada por você, né, de cultura da universidade? A gente podia começar agora, então, com você, Rui, e depois a gente encerra com o Alexandre. Ok. Só um adendo, né? Assim, esse termo cultura da universidade, ele é um termo que eu tirei da Carta de São Paulo, né? Então, é esse documento que eu estou chamando aí de documento mestre, né, de uma cultura da universidade, que coloca um pouco essa expressão, e que eu achei justamente interessante para que a gente pudesse pensar, né, e eu procurei mostrar isso um pouco na minha fala, né, o quanto
uma determinada cultura da universidade, que havia como lugar da produção, né, de uma cultura ilustrada, etc., de alguma maneira a gente ainda pode observar seus ecos, né, nas estruturas burocráticas, na meritocracia, etc., etc., né? E numa certa centralidade, inclusive, né, assim, eu tenho um certo problema com o termo extensão universitária, né? Assim, não com os programas, com a ideia em geral, mas com o termo, porque a extensão justamente parece, né, assim, uma centralidade que produz e que estende, né? Ou pensar a universidade como algo apartada da sociedade, né? Então, romper os muros, universidade, sociedade, etc., etc. Eu acho que a universidade né, sociedade, é um dos instrumentos, né, é um dos produtos da sociedade. E se a gente pensasse, por exemplo, como o Davi colocou ontem, né, aquela estrutura não centralizada, né, a sociedade como isso, a universidade é um dos nós que obtém, que estabelece inúmeras relações com todos os outros agentes sociais. Mas voltando aqui, então, como mudar essa cultura da universidade que a pensa como locus privilegiado, como produtora privilegiada de cultura, etc., etc., como, de alguma maneira, tentar estabelecer relações mais dialogais da universidade com esses outros agentes, né? Eu acho que a partir de ações em guerrilha, né? De ações que acontecem em toda parte por vários agentes envolvidos nessa ação, né? E por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando isso porque eu acho que é tão importante, né, quanto você desempenhar uma ação, por exemplo, na sua unidade, com um grupo de alunos, né, que de repente, ou como a Lúcia colocou ontem, né, por exemplo, de pegar o seu pedaço de bolo, bater de porta em porta e dizer, olha, sou a Universidade de São Paulo, o que vocês têm para me dizer, né, ou como a gente pode conversar, como a gente pode dialogar, ou seja, não esperar esses arcabouços institucionais, mas eu acho que também é fundamental uma ação junto, né, aos órgãos instituintes de cultura e extensão da universidade, o COSEX, a própria pró-reitoria, etc., etc., no sentido de forçar discussões e mudanças dessas estruturas, desses marcos legais, né? Eu colocava isso com relação a, uma vez com o pró-reitor de pesquisa, eu acho que se a USP quer voltar a ter o protagonismo que ela obteve há um tempo atrás, né, é importante que ela esteja nessas ações, nessas instituições, é importante que ela esteja discutindo, como ministro da Cultura, esteja discutindo projetos de hegemonia no país, etc., etc., né? Então, eu acho que várias ações são possíveis, né, e podem ser pensadas de uma maneira estruturada, né? E só para pegar um exemplo, não quero me alongar muito, né? Há uns anos atrás, eu quis trazer aqui para o Instituto de Arquitetura um grupo de jovens da periferia de São Carlos que que produziram uma banda de rap, chamava 016, né? Tentei trazer e foi possível trazer porque eu não conseguia remunerá-los. Eu podia trazer um professor, doutor de não sei aonde, que tinha currículo Lattes, etc., etc., mas não podia trazer esse grupo de jovens, né, que estava produzindo uma música bastante questionadora, né? Me foi proposto um arranjo institucional, falar com prefeitura, organizar um determinado, né, estratégia para trazê-los aqui. E eu queria remunerá-los, né? E eu me recusei a fazer isso, né? Me recusei a fazer isso porque dizia que ou a universidade reconhecia, né, a importância desse discurso, desses jovens, né, para que a gente pudesse juntos refletir sobre uma determinada situação, né, ou a universidade não estava cumprindo a sua função.
E esse reconhecimento passava por uma... Assim, não é porque a universidade não reconhecia, é porque nós temos uma estrutura legal que nos impedia de trazer Ministério Público, etc., etc., Tribunal de Contas, blá, 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 esses jovens. Né? Então, eu acho que esse é dos exemplos da necessidade de se hackear essa estrutura, né? De se quebrar essa estrutura. A partir de novos arranjos institucionais, etc., etc. Né? A necessidade de mudarmos essas estruturas conservadoras que ainda perduram, que ainda persistem. E isso não quer dizer descompromisso com o erário público, né? Muito pelo contrário, isso quer dizer o reconhecimento institucional de que o saber e a cultura são produzidos em outros lugares e que é necessário esse diálogo. Excelente, Rui. Só para não perder aqui o timing, né, tanto o Marco Antônio quanto a Mariana Henrique manifestam concordância com você, né, em relação a esse incômodo em termos da palavra, né, e do conceito de extensão, porque é um vocábulo, né, é um conceito que tem sentido para nós mesmos, né? É um sentido, desculpem aqui, foi a Daniela, não a Mariana que te mencionou, Rui. Porque, assim, é uma contradição dos termos, né? A gente usa extensão, né, para falar de algo que só tem sentido para nós mesmos, né? E aí, só para recuperar, não é de hoje, né? De 1969, o livro do Paulo Freire, Extensão ou Comunicação, não é? Se questionando sobre esse vocábulo ali faz tempo, né? E repropondo, recolocando essa dimensão entre universidade e sociedade a partir de um paradigma dialógico. E não por isso que a palavra diálogo aparece no título desse nosso encontro, né? Alexandre, então é com você, as perguntas já feitas pelo público. Ok. Bem, eu quero agradecer então as perguntas do Marco Antônio e do Edson Santiago. Bem, primeiramente, sobre o Marco Antônio pede para que eu descreva, eu fale um pouco mais sobre o mapeamento das iniciativas culturais e a pesquisa sobre hábitos culturais. Esse mapeamento ele foi realizado a partir de grupos de trabalho, né, constituídos dentro do Fórum de Cultura da Universidade, e esses grupos de trabalho buscaram olhar para documentos e, ao mesmo tempo, criar instrumentos específicos que pudessem coletar algumas informações. Então, por exemplo, um estudo dos relatórios de gestão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura nos anos anteriores, nos 5 anos anteriores. Então, um grupo se dedicou a olhar para esses materiais e tentar observar o que a universidade já tinha proposto, já tinha desenvolvido em termos de ações, programas ou projetos no campo da cultura e, ao mesmo tempo, identificar possíveis lacunas que esses relatórios pudessem apresentar. Ao mesmo tempo, um outro grupo se dedicou à análise dos dados disponíveis no sistema de registro das ações de extensão e cultura da universidade, mais especificamente para as ações de cultura, né? Também nos últimos 5 anos, o quantitativo, as estratégias escolhidas, o público alcançado, as principais áreas temáticas trazidas e abordadas nessas ações, o formato delas, a natureza, se são cursos, se são mostras, se são processos de criação. Então, um grupo se dedicou a olhar para esses dados conseguidos ali através desse sistema de registro. Um outro grupo observou as dinâmicas culturais e dos processos de gestão da cultura nas 4 cidades onde a UFO tem sede. Então, foi produzido um formulário que foi encaminhado para as instâncias municipais de gestão da cultura, levantando dados como, por exemplo, se aquele município tinha feito a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, se aquele município dispunha de algum equipamento cultural, de programas de fomento à cultura, de fundos de cultura, enfim, tudo aquilo que se referia ao processo de gestão da cultura no município, para que a universidade pudesse compreender também esse contexto, dialogar, estabelecer diálogos e parcerias com esse contexto, e também disponibilizar a possibilidade de parcerias para
a superação de alguma possível problemática. Por exemplo, um determinado município onde nós estamos sediados não possui mecanismo de fomento, nenhum tipo de programa de fomento, e deseja criar programas específicos, e então conta com a universidade nessa parceria para um processo de assessoramento, de consultoria, para a formulação desses programas de forma mais adequada. E, por fim, um outro dedicou a fazer um trabalho de levantamento das práticas culturais da comunidade universitária. Então, a partir da realidade de campo universitário, foi feito esse levantamento, observando as práticas realizadas por esses agentes culturais, aquilo que esses agentes culturais identificavam como ausência, o quanto os programas, as ações de fomento eram ou não conhecidos por essa comunidade universitária, enfim, um levantamento bastante amplo dessa comunidade a partir da realidade de cada um dos campi. E esse conjunto, então, de ações foi o que gerou esse mapeamento inicial dessas iniciativas culturais e que funcionou como etapa diagnóstica para a elaboração do plano de cultura da universidade. Com relação à pesquisa de hábitos culturais, nós fizemos um piloto especificamente com os públicos dos museus da universidade, mas a ideia é que a gente consiga ampliar essa pesquisa dos hábitos culturais, pensando a entrada dos estudantes, ou seja, dos ingressantes, observar os hábitos culturais dessa comunidade estudantil que está chegando na universidade, a partir daí propor algumas ações, algumas iniciativas de maneira indutiva, e 3 ou 4 anos depois observar novamente o que acontece a partir do momento que esse estudante ingressa na universidade, tem contato com todo esse contexto que a universidade pode oferecer, e o que isso, de alguma forma, como isso, de alguma forma, atravessa ou modifica, ou estabiliza, ou fortalece os seus hábitos culturais, os seus interesses culturais. Então, essa é a perspectiva dessa pesquisa de hábitos. Com relação ao Fórum de Cultura, ao seu modo de funcionamento e dinâmica de funcionamento, periodicidade, tomada de decisões. O fórum, como eu disse, ele é constituído pelas comissões de cultura, por esse conjunto todo dos agentes culturais da universidade. Ele tem, por regimento, por norma de funcionamento, 4 reuniões ordinárias ao ano, mas sempre que necessário são convocadas reuniões extraordinárias. No ano passado tivemos várias reuniões extraordinárias, porque estávamos nesse processo de elaboração do plano. A proposição de pontos de pauta se dá tanto pela administração como também pelos integrantes do fórum, especialmente a partir das demandas específicas das comunidades dos campi universitários. Essas pautas e possíveis encaminhamentos e deliberações se dão por meio de discussão e depois votação, e essa votação também na metodologia da maioria simples. Então, grosso modo, é esse o funcionamento do fórum. E os encaminhamentos são dados a partir daí, de acordo com as instâncias de gestão. O que cabe diretamente à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ou a DICULT, aquilo que necessita passar pelo conselho, se isso se trata de uma política específica que exige normatização. Então, a dinâmica funciona mais ou menos nessa perspectiva, né? E, por fim, o que foi esse gatilho, né, o que motivou essa criação, né, do plano de cultura da universidade? Bom, primeiro, como eu disse aqui, nós tivemos a constituição da política primeiro. Em 2010, nasce a política de cultura da universidade. Em 2019, essa política ela passa por um processo de renovação, entendendo ali que 9 anos depois, muita coisa tinha se alterado no contexto nacional, né? A criação do próprio Sistema Nacional de Cultura, as conferências, etc. E o próprio contexto da universidade também tinha sido alterado completamente com seu processo de expansão. Então, a partir dessa revisão, a política, que já apontava princípios e diretrizes dos processos de gestão, não dava conta de uma outra pergunta, ou melhor, de 2 outras perguntas tão importantes quanto as que a política trazia, né? Mas o que fazer e como fazer. Então, esse o que fazer e o como fazer foi, de fato, o que detonou aí essa necessidade de se pensar o plano. E a criação disso se deu a partir dessa análise
que foi feita nessa etapa anterior. E as principais dificuldades que nós encontramos nesse processo entender a melhor metodologia para esse levantamento diagnóstico, que foi feito através desse mapeamento, porque nós tínhamos observado como diversas outras instituições tinham se comportado em relação a isso, mas nós entendíamos que a dinâmica e o contexto da Universidade Federal de Uberlândia pedia uma abordagem também específica. Então, esse foi um primeiro desafio. A confluência de demandas também foi um segundo desafio, como que a gente podia aglutinar também demandas que eram próximas e, ao mesmo tempo, destacar aquelas que não surgiam de uma forma que não se repetissem, por exemplo, na realidade de cada um dos campi, mas que tinha ali a sua singularidade. A valorização do dissenso nos debates, isso para a gente também foi um grande desafio, porque, a princípio, as pessoas entendiam que o dissenso seria algo que apontasse para uma direção ruim, e o processo foi demonstrando para todo mundo que aquilo era fundamental, porque era justamente esse dissenso que ia mostrando as particularidades e as perspectivas de cada um desses contextos, e a previsão de recursos para o alcance das metas e das ações. Esse, talvez, como a maior dificuldade encontrada nesse processo, porque após essa identificação de demandas e a proposição de um plano com metas e ações, nós nos deparamos com a realidade cruel do contexto das universidades federais, no nosso caso, com um recurso muito restrito, e, em se tratando dos recursos para a área da cultura, essa restrição é maior ainda. Então, foi um exercício de escolhas difíceis do que priorizar no primeiro momento, no primeiro ano, nos 3 primeiros anos, nos 7 primeiros anos e assim por diante, nessa perspectiva de planejamento plurianual. Excelente. Obrigado, Alexandre. Bem, nós temos um tempinho aqui para as considerações finais de vocês, antes do encerramento aqui da mesa. E eu já aproveito, então, Alexandre, a última pergunta aqui do professor Marco Antônio, se vocês têm esse registro, a sistematização desses mapeamentos e pesquisas, e se ele está também disponível, né? E aí, então, já te passo a palavra para as considerações finais e também para o Rui. Marco Antônio, nós estamos trabalhando na sistematização dessas informações para torná-las públicas. Os resultados desse processo, sim, né? Por exemplo, as discussões que nós fizemos na conferência, palestrantes convidados, isso já está publicizado. O que resultou desse processo de uma forma imediata. O documento do plano, depois que nós fizemos essa identificação do que entraria no plano de desenvolvimento institucional e aquilo que ultrapassa esse documento, nós então entramos numa etapa de elaboração que relata todo esse processo. Estamos na revisão desse texto e a ideia é publicá-lo no portal da universidade para que a gente torne público também esse processo. Por enquanto, isso está na memória do fórum, nas atas, nas reuniões do Fórum de Cultura, mas tem uma equipe já trabalhando na sistematização dessas informações numa espécie de relatório de processo, para que a gente possa publicizar. E como consideração final, eu gostaria de trazer aqui, a partir da nossa experiência, nós olhamos para o modo como outras instituições caminharam na proposição de seus planos e políticas. Mas, para nós, foi muito importante essa tomada de consciência de que nenhum modelo é um modelo ideal, isso já é algo conhecido, né? Mas essa ansiedade em identificar um modelo e talvez tentar implementá-lo tal qual, né, na instituição, foi uma identificação que nós superamos logo de imediato, entendemos que não era esse o caminho, mas conhecer essas outras experiências foi fundamental para que a gente pudesse identificar o que funcionaria para o contexto da Universidade Federal de Uberlândia. Então, essa escolha de abordagem metodológica, a forma como envolvemos a nossa comunidade universitária e extra-universitária nesse processo, tem a ver com essa singularidade. Então, o que eu poderia dizer nessas minhas palavras aqui finais seria isso, né? A observação de outras experiências é muito bem-vinda, mas a identificação daquilo que é singular ao contexto de cada instituição é fundamental, e não tenho medo de ousar, não tenho medo de experimentar. E eu quero aproveitar mais uma vez e agradecer o convite
por essa oportunidade. Sempre que eu participo de uma mesa, de um debate, para relatar as experiências de cultura ou para tratar das questões da gestão da cultura, isso me faz não só olhar para um processo, refletir sobre esse processo, mas também me encontrar com outras experiências, com outras reflexões, e eu me sinto bastante renovado nesse processo, e já anotei uma série de coisas aqui que a gente precisa avançar um pouco mais ainda no contexto da Universidade Federal de Belândia. Então, eu quero agradecer muito por essa possibilidade de troca aqui com vocês. Rui? Também queria agradecer essa oportunidade, esse encontro bastante agradável, né, com o Alexandre, com o Davi. E, de fato, assim, queria até pegar uma fala do Marco Antônio, né, quando ele disse ontem, e na mesa de abertura ele repetiu, né, que ou as atividades ou a cultura vem para incomodar, né, ou ela não serve, ela não cumpre sua função social, né? Eu tinha me prometido, assim, feito um esforço enorme, né, no sentido que eu não ia lançar propostas, eu ia me ater aqui a essa discussão sobre as políticas culturais, etc., porque, assim, o ímpeto, né, é de falar de inúmeras sugestões, inúmeras possibilidades, etc., etc., no sentido da contribuição de um plano de cultura. E como, do meu ponto de vista, né, a gente está numa etapa anterior, eu não queria me atropelar um pouco o andamento. Mas eu queria colocar duas questões. Uma que é para eu não esquecer, e a outra, né, também nesse sentido da subversão, de não pensar centralidades, etc., etc., né? Eu acho que esse encontro, e eu acho que ele é um encontro bastante feliz, né, porque ele centra nessa discussão das políticas culturais, já colocou ontem em diversos lugares, né, o quanto nós não devemos mais pensar nessa instância de centros-periferias, né, ou seja, de um órgão central, de uma pró-reitoria e depois, né, das outras estruturas, ou então capital interior, etc., etc. E, nesse sentido, eu acho que é fundamental que a gente pressione, né, assim, a pró-reitoria, no sentido, né, da importância de uma política cultural, né, e que nessa política cultural a USP contemple o interior, mas é fundamental que nós do interior pensemos, né, a partir de agora, quer dizer, esse processo já começou, vocês são exemplo disso, né, mas que a gente avance nessa ação coordenada que possa orientar, né, as nossas ações em cultura e extensão, e, a partir daí, né, talvez até dar uma contribuição para os outros campi, para os outros, né, para as outras unidades, etc., etc. Eu havia colocado, o Alexandre também colocou isso, né? Eu acho que o ponto inicial e fundamental é esse conhecimento do território desses agentes, é esse mapeamento e esse diagnóstico, né? Eu acho que se a gente montar uma estrutura que permita que a gente conheça melhor, né, o território no qual nós estamos inseridos, quem são esses agentes, quem são esses interlocutores, eu acho que a gente já avança, né, no sentido de pensar algumas ações coordenadas. E só terminando, eu só vou colocar isso porque, senão eu vou esquecer, e foi uma ideia que me veio e que eu acho que poderia, de alguma maneira, contribuir para alguma ação, né? Se refere aos restaurantes universitários, né? Eu acho que os nossos RUs são as nossas ONUs, né? São o espaço da diversidade, da multiculturalidade, etc., 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 né? Porque ele reúne um conjunto de estudantes, funcionários e alguns professores, infelizmente alguns, né? Oriundos de diversas localidades, né? Esse é um espaço, por excelência, para se pensar esses encontros, né? O quanto, por exemplo, existe uma política cultural, né, com relação aos cardápios, né, a essa multiculturalidade que é a gastronomia brasileira,
O quanto o restaurante universitário pode ser um instrumento para se pensar, né, afetos, relações, inter-relações, conhecimento de culturas diversas, né? Essa me parece que é uma ação que poderia ser proposta. É isso, muito obrigado a todos. Obrigado, Rui. Bem, então, tanto a você quanto ao Alexandre, nós temos certeza que vocês agregaram reflexões importantíssimas para aquelas que já fizemos ontem e vamos construindo ao longo da semana até aportarmos ao Fórum de Políticas Públicas dos dois campi. Não é? Eu vou aqui deixar registrado ao público, né? Nós temos hoje à noite, para aqueles que estão em Ribeirão Preto, a apresentação do Ensemble Brasil Matuto, às 8 horas da noite. Essa programação se reproduzirá amanhã aqui no Teatro Municipal de São Carlos. E amanhã cedo, por favor, não percam, né, os desafios da gestão administrativa na área cultural da universidade. É um workshop com a Rosane Aranda, da Escola de Engenharia de São Carlos, a Juliana de Luca, do Museu de Arte Contemporânea da USP, esse debate mediado pela professora Nelma Regina Senini Bossolan, que é a diretora do Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade aqui em São Carlos. O restante da programação pode ser visitado no site chamado sites.usp.br, Cultura em Diálogo. Aguardamos vocês ao longo da semana e os nossos convidados, a eles também externamos os nossos convites e um abraço a cada uma e boa semana. Obrigado. Obrigado.